Boa noite. Bem-vindos às noites em que o sono desaparece e o medo toma conta. Se você é novo aqui, inscreva-se. Se já faz parte da nossa família sombria, deixe seu like e feche as cortinas. A partir de agora, não olhe para trás. Mais um relato real está começando. Aqui no Pequenos Contos de Terror. Em alguns casos, não importa a idade em que a pessoa esteja, um fato pode marcar profundamente sua vida, principalmente sendo algo além da imaginação. Bem, é o seguinte. Quando eu tinha 4 anos, em 1982, eu morava com minha avó materna, meus tios, irmãos da minha mãe. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai e mesmo assim os dois eram funcionários públicos. Então, como minha mãe e avó eram praticamente vizinhas, minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com ela. E assim acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, minha mãe ia jantar lá e me ver. Por estar se separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana, e em várias ocasiões eu vi ela bêbada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Ave, Morumbi, no Brooklyn, em SP, próximo ao Shopping Morumbi. Eu era uma criança alegre, adorava brincar com as crianças da vizinhança e com minhas bonecas. Era muito paparicada, afinal era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto, e eu e minha querida avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e eu ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro, tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir, eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muito a atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30 e ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim e o rosto dele era quase de uma caveira, mas ainda tinha traços humanos. Mas era cadavérico. Na hora eu queria berrar. Imagine, até um adulto se assustaria. Imagine uma criança de 4 anos, só que eu berrava e a voz não saía, era como se eu tivesse ficado muda. Queria me mexer, mas estava paralisada. Ele conseguiu falar comigo, mas não pela boca. É como se o pensamento dele tivesse entrado na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa, mas que ele jamais faria nenhum mal para mim, e que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Eu pus o urso de pelúcia na cara para me esconder dele, mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. De repente, ele esfumaçou e sumiu. Aí eu levantei da cama, com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que meus tios acordaram e invadiram o nosso quarto, achando que fosse um ladrão. Tremendo, contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta do quarto e de cabelos vermelhos. Eu chorava, soluçava. Fui à cozinha com minha avó e ela me deu chá de erva cidreira. Quero deixar claro, minha avó pegou 1/3 e foi nesse dia, aos 4 anos, que aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá pra cá, eu toda vez que ia dormir, rezava com minha avó. Minha avó era super amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam comidas e cozinhas e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido de madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela ouviu meus berros. Minha avó me chamou e disse para eu contar para a tia Constância. Esse era o nome da vizinha e amiga da minha avó, o que eu tinha visto, e eu contei tudo para ela e fui brincar. A dona Constância disse o seguinte para minha avó. Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. Minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a dona Constância frequentava um centro de umbanda, ela disse para minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda, ou seja, Exu Caveira, e que provavelmente quando adulta eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. Minha avó não gostou muito,
Ela não gostava dessas coisas e era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido, mas eu passei a escutar vozes e ver vultos. Minha mãe então contou para meu avô, e ele era espírita kardecista, dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não ia ter isso na memória e contar os detalhes depois de adulta. Minha mãe teve mais 2 filhas, e minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu tinha visto. Aí sim, minha mãe acreditou em mim. Hoje é meu aniversário e estou fazendo 38 anos, jamais esquecerei disso. Hoje não frequento mais a Federação. Respeito todas as religiões, mas hoje sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Boa noite, família sombria. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de olhar o medo de frente. E isso já te torna parte da nossa Legião das Sombras. Lembre-se, aqui no Pequenos Contos de Terror, o medo nunca dorme. Toda semana, às 18 horas, temos nossos shorts de terror. Histórias rápidas, diretas e geladas, para te acompanhar onde quer que você esteja. E às 20 horas, o verdadeiro horror começa. Os relatos assustadores, baseados em fatos reais e mistérios que ninguém conseguiu explicar. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora. E ative o sino das trevas para não perder nenhum novo pesadelo. Ah, e um aviso. Quando as luzes se apagarem hoje à noite, talvez você perceba que não está mais sozinho. Eu espero por você, na próxima história sombria, aqui no Pequenos Contos de Terror. Boa noite e bons pesadelos.